Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedor. Está começando mais um EmpreendaCast que nós vamos discutir a teoria na prática. Muito se fala da jornada do usuário, muito se fala de usabilidade, muito se fala da engenharia comportamental. O que é, o que faz, onde dormem, onde estão as pessoas que manjam disso. Eu convidei alguém aqui que vai deitar no assunto com a gente, para a gente falar sobre economia comportamental, jornada do usuário e como a experiência e tudo o que a gente pensa na hora de construir um software, de construir um aplicativo, como é que a gente tem que estar de olho em tudo isso para construir de fato aplicativos e soluções e jornadas chicletes, né? Aquelas que pegam, que são fáceis e que de fato todo mundo ama. Estou hoje acompanhado de Wellington Cruz. Mais um episódio, Wellington. Oficialmente de volta, né, Gu? Agora você vai ter que me aguentar. Já é o isso. segundo de volta aqui. Podcaster mais do que nunca. Sempre. Eu sempre digo que eu fui mordido pelo pernilongo do podcast por sua causa. É isso né? aí. E agora não largo mais isso daqui, né, cara? Muito bem. O Wellington que também apresenta o PPT no Compila, um podcast aí que traz a tecnologia e a arquitetura de software sem romance, né? Inclusive, a nossa pauta de hoje poderia muito bem ser uma pauta do PPT no Compila. É isso aí, né? Lá a gente fala de transformação digital. Roubei a entrevistada. Pois você. cara. Teve uma zona cinzenta aqui. É isso aí, né? então. Aqui eu vou levar pelo lance da construção, o que é um negócio disso, né? E falar muito dela dentro do que ela manja e está construindo junto com a empresa. Lá no PPT você pode explorar tecnicamente mais profundo mais cada um dos tecnicamente. itens. E essa questão que ela trata também do trabalho das mulheres na área de tecnologia. A gente já fez um episódio lá no PPT no Compila falando especificamente sobre isso, do espaço das mulheres na área de tecnologia. E vamos voltar nesse assunto e ela vai estar lá convidada novamente. É isso aí. Quem é ela? Por que ela? O que estamos falando? Olhando naquela câmera, diz aí quem é você, o que você faz, para todos os sonhadores e sonhadoras entenderem. Perfeito. Eu sou Cristina Fragata, mas todo mundo me chama de Tina, com exceção da minha mãe, que me chama eventualmente de Cris, só para criar o caos, porque a minha irmã é Cristiane, só para esclarecer essa brincadeira. Eu sou diretora de operações da Atri, uma empresa de tecnologia e usabilidade, e hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento nesse mercado com vocês. Aliás, obrigada pelo convite. Muito bem. Quero contratar a Atri. O que vocês oferecem lá nos cardápios de soluções? A gente oferece muitas coisas, mas dá para resumir em 3 produtos principais. A gente hoje está oferecendo desenvolvimento, e aí a gente trabalha mais tecnologia com foco em aplicativos, sites e softwares, sempre focado em UX. O nosso segundo produto é usabilidade, né, dentro dos projetos digitais. E o nosso terceiro produto são os Marketing Squads, onde a gente trabalha marketing digital do ponto de vista da usabilidade. Certo. Dentro dessa construção, eu nunca tinha ouvido falar desse tema Marketing Squad. Como é que funciona esse serviço? Que tipo de empresa procura isso na Atri? Perfeito. Eu acho que as empresas que procuram isso, geralmente, elas têm algumas dificuldades no marketing. E essa parte mais técnica, às vezes elas estão buscando uma MarTech para ter certeza que todos os aspectos de tecnologia estão contemplados ali na estratégia, e elas chegam na Atri muitas vezes por essa promessa, essa entrega que a gente faz de trazer um time que é de fato multidisciplinar, que tem conhecimento de tecnologia e que vai conseguir atuar em todos os aspectos que o marketing digital toca de uma maneira que é eficiente e respirando o negócio dela, né? Porque muitas vezes, quando tu contrata, por exemplo, uma agência, a agência acaba sendo um braço, né? Ela não é parte do teu time, ela não é parte da tua empresa. E a proposta do Squad é essa, que aquele time respire o teu negócio. Skin the game, de fato. Exatamente. Muito bem. Dito isso, eu queria entender o que faz uma COO, né? Qual que é a função lá? Eu sei que você é resolvedora de bucha, isso é uma das coisas, né? Bombeira. É a bombeira. Um pouquinho, mas bem mais que isso na maior parte do tempo. Eu sou diretora de operações, então hoje eu coordeno todos os times da Atri. Então, todos os times que entregam essas soluções de tecnologia, de usabilidade e de marketing. Entendi. Ou seja, você faz o trilho para o trem passar, né? Você deixa aquilo habilitado para toda essa galera conseguir passar com o trem, né? Exatamente. E também acho que tem um outro lado, que é a minha veia criativa continua sendo alimentada pelos meus sócios também, que é desenvolver produto, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou
Os meus amigos da pós brincavam que eu era mais CDF da turma. Entendi. Terminei uma pós há pouco tempo. E eu tenho essa coisa de estudar e querer trazer isso para a empresa. E eu faço isso desde que eu entrei. Então, eu não entrei como sócia, né? Entendi, você foi convidada a ser sócia. E talvez eu imagino que tenha sido isso também que tenha me trazido para esse lugar. Essa vontade de aprender e de trazer essas coisas para a empresa antes, e até mesmo antes disso se tornar comum no mercado, né? Você fez faculdade do quê? Eu fiz jornalismo na PUC, mas antes eu fiz história, também na PUC, fiz um pouco no paralelo. E depois eu fiz gastronomia. E agora, recentemente, terminei uma... Mas o canudo você pegou de jornalismo? Peguei de jornalismo e de gastronomia. É mesmo? Que legal. Sim. E aí você não virou jornalista gastronômica? Ou por um tempo foi? Não virei. Eu gostava muito do trabalho de jornalismo. Eu acho que é um trabalho que tem muito valor para a sociedade, e era isso que eu enxergava quando eu decidi me tornar jornalista, fazer a faculdade de jornalismo, mas eu acabei migrando para a tecnologia muito rápido. Te roubaram. Eu fui roubada. Eu tinha uns professores que têm um laboratório até hoje dentro da PUC, que é o UbiLab, e eles trabalham com pesquisa em tecnologia, e de produto mesmo, de tecnologia. Antes do drone se tornar esse equipamento tão comum que a gente vê todo mundo usando, até criança usando no Ibirapuera, a gente trabalhava com pesquisa, pensando em como usar os drones no jornalismo. A gente trabalhava com Arduino, pensando em como trazer isso para a publicidade e tornar as lojas mais digitais. A gente trabalhava com Beacon, quando ele ainda era uma promessa. Então, acho que foi ali que eu me apaixonei por tecnologia. Que legal. E desde então, acho que eu fiquei com uma fominha e acabei saindo e voltando. Pô, você tinha tudo pra trabalhar no meu emprego dos sonhos, sabe qual que era? Colunista do Comer e Beber da Veja, sabe? Poder falar de comida e bebida e ainda... Ser remunerado pra isso? Ser remunerado pra isso. Já pensou que maravilhoso? Cara, seria sensacional. Mas eu acho que a grande curiosidade da galera que geralmente trabalha com isso é que eles não têm uma formação. Eu acho que é exatamente para poder aproveitar essa experiência de um jeito interessante que possa ser levado para o usuário. Já vou entrar no UX, viu? Tá certo. Eu queria fazer uma pergunta, Tina. Chama de Tina. Eu tenho uma certa curiosidade para uma empresa que tem uma abordagem de tecnologia e de usabilidade, porque geralmente não são coisas que são o carro-chefe de empresas. Talvez esse seja o grande diferencial de vocês. O que veio primeiro? Era o foco, de fato, de melhorar a experiência do usuário e aí a tecnologia veio a reboque disso? Ou o contrário? Porque no mundo de tecnologia é comum a gente fazer aquele comentário, né, Gu, de quando aquele sistema ele é muito feio, né? A gente fala, putz, isso aqui foi um programador que fez. Mas funciona, não fala mal do meu sistema. Mas é feio. Aí ele fala, pô, esse sistema aqui ele não é muito usável, mas ele é um bom sistema, né? E sempre tem um pouco disso da área técnica não ser tão adaptada à usabilidade e vice-versa, né? E pelo que você está contando para a gente, a empresa faz essas duas pontas, né? O que é um grande diferencial. O que veio primeiro? Como que conviveu essas duas frentes? Eu acho que foi um encontro muito feliz do que a gente já sabia fazer. A Atri um dia se chamou 242 e era uma agência de marketing digital. E a gente fazia sites também. Era curioso, a gente era muito demandado para fazer site. Inclusive, a gente fez, por exemplo, o site institucional da Heineken. A gente tinha uma procura alta por esse serviço que a gente não era especialista. Então, a gente começou a entender que tinha algo diferente nos sites que a gente estava entregando para a gente ser tão buscado. E aí a gente começou a juntar as pecinhas e entender o que a gente estava fazendo usabilidade sem saber exatamente o que era aquilo. A gente já fazia há muito tempo. A Atri tem 10 anos, né? Começou como 242. E nesses 10 anos a gente acabou acumulando e entendendo essa experiência. Então a tecnologia sempre esteve ali. Ela só não era tão bem utilizada a serviço do usuário. Mas depois ela passou a ser, porque a gente passou a ter uma área de planejamento, que era composta inicialmente por mim, apenas. E eu comecei a ficar um pouco inquieta de a gente não contemplar no planejamento de marketing, no planejamento publicitário, como o usuário se comporta. E era um incômodo meu, assim, comecei a discutir isso com os meus colegas, comecei a discutir isso com a nossa diretoria, e acabou se tornando um aspecto muito importante de todos os projetos que a gente passou a entregar desde então.
Então foi assim que começou. A gente tinha um foco maior em design e tecnologia, e aí depois a usabilidade acabou se tornando um caminho que a gente trilhou a partir da área de planejamento. Eu sou da época que a gente construía uns sites feios, hein? Nossa Muito Senhora. feios, cara. Nossa, Muito feios. Eu fazia os meus blogs É. de verde-limão, rosa-choque, foto estourada da Lindsay Lohan. Isso. Entendo, de certo? É. Aquele HTML porco. Um Eu já pouco fiz Esticava, pouquíssimo. esticava aquele flash 5 que os pixels pulavam na tela, lembra disso? Ah, o Flogão mesmo já era Flogão, bem mal feito, né? verdade. Porque ele era um blog as a service, né? Você pode crer. E aí você tinha poucos recursos e ele estourava as fotos, as galerias, um negócio bem zoado, assim. Mas era usual, né? O que eu acho bacana do que a Tina tá explicando pra gente, inclusive de ter trazido esse conceito mais do marketing, de ter uma área de planejamento com foco do usuário, etc. Já vou aproveitar para fazer um jabá aqui com um link de um episódio que a gente fez no PPT no Compila, onde a gente falava sobre a área de inovação. E lá a gente falou bastante sobre o fato de você tratar especificamente na transformação digital, não a digitalização das coisas, mas o foco e a centralidade no cliente utilizando tecnologia. E isso tem tudo a ver com o que a Tina está falando com a gente aqui. Então, no fundo, quando você pega uma área de usabilidade, de experiência e une com a tecnologia, você está fazendo transformação digital. Sim, total. Né? Não é só digitalização dos processos, você está tendo, de fato, uma centralidade no cliente e olhando para a jornada como um todo, né? Sim. Eu acho que quando você traz também o lance do site da Heineken, de todos os outros clientes que vocês atenderam como 242, geralmente dá aquele briefing assim, a gente quer um site, mas um site diferente. Um site interativo. Eu quero um site clean, É. um site moderno. É. Eu ainda escuto bastante É uns isso briefing hoje. específicos, né? Super. Ah, mas é aí que Quero tá um o site pulo do bonito gato. e clean. Eu criei uma metodologia para driblar isso dentro da Atri. É. A gente tem uma metodologia que se chama Kickoff de UX. E ela é baseada no Design Sprint. Eu comentei um pouco antes de a gente começar que eu sou a maluca das metodologias, então agora começa a aparecer um pouco. E aí a gente bebe um pouco da fonte do Design Sprint para tirar do cliente quais são as intenções dele e quais são os conhecimentos do usuário que ele já tem, para que a gente consiga trazer isso para esse site, já partindo da nossa primeira reunião, entendendo quais são as dores, quais são os problemas que a gente precisa resolver, tanto para o cliente, que é o nosso cliente que está demandando esse novo produto digital, quanto para o cliente dele. Então, a gente consegue passar por várias etapas do negócio em 1h30, e a gente garante que a gente está partindo de um ponto que realmente é útil para a gente. A gente consegue entender o que está por trás do site clean, do site moderno, desse briefing etéreo, que às vezes a gente precisa conduzir o cliente para que ele chegue lá e ele entenda o que de fato ele precisa. E eu acho que como especialista essa é muito a nossa função também. Sim. O cliente não é obrigado a saber traduzir isso. É verdade. Isso é ponto crucial. Acho que por isso a demanda por vocês começou a ficar grande, porque no final vocês sabem que o cliente quer algo diferente, mas vocês fazem ele dizer de outra forma, né? Explora isso bastante, provoca e acaba descobrindo o que ele quer, né? No fundo, é mostrar para o cliente o que ele quer e ele não sabe ainda. É isso aí. Porque no fundo ele não sabe, né? Ele tem uma percepção que não é a percepção de como um especialista, como vocês podem falar. Não, o que você precisa, o que você quer é isso daqui. E que ele não saberia dizer além do clean e do briefing etéreo. E é uma jornada complexa, não se enganem. Porque muitas vezes as pessoas têm certeza que elas sabem o que elas querem. E quanto mais tu cutuca, eu percebo, e muitas vezes eu conduzo, quando eu percebo que o cliente tem uma resistência maior, ou quando ele não tem muita familiaridade com tecnologia, eu acabo conduzindo esses processos. Eu não faço muito isso mais no dia a dia, mas é curioso perceber que essa provocação excessiva deixa ele muito desconfortável. E tu também tem que saber conduzir isso, mostrando que esse processo ele é colaborativo e que é normal a gente ter dúvida. Sim. E que a gente tem que abraçar a dúvida e que a certeza vai vir só quando a gente testar com o usuário. Antes disso, não tem como ter certeza. Mas também tem o cliente que ele quer daquele jeito e dane-se o restante. Ele não está preocupado com o cliente dele. Como é que vocês fazem ele se preocupar com o cliente dele também? Como é que ele entende isso? Porque às vezes ele quer rosa, pink ou verde limão porque ele quer.
Boa. Só E porque ponto. ele acha bonito. Eu quero isso e ponto, né? E ele não está se preocupando com o cliente na ponta, coisa que na metodologia de vocês vai desde o início. Um cliente ao centro. O ponto é que esse cliente geralmente não escolhe a Atri. Porque a gente é muito claro em relação à nossa metodologia desde o início. E a nossa venda é consultiva também. Então, a gente não pega simplesmente o cliente que chega e quer um site e inicia um projeto. A gente entende qual a demanda, a gente entende qual a tecnologia que a gente vai usar. E até fico muito impressionada com a ideia de que ainda seja possível a gente trabalhar desenvolvimento de produto digital, falando do ponto de vista de usabilidade ou de design, sem considerar a tecnologia. Porque tu não garante uma boa entrega de design se tu não entende a tecnologia. Se tu não entende como aquilo se materializa com a tecnologia. Uhum. Então, a gente entende tudo isso com o cliente antes de começar qualquer projeto. É difícil a gente ter o cliente que vai querer, de fato, explorar o rosa com verde-limão com a imagem estourada da Lindsay Lohan. Entendi. É muito improvável. Mas, se acontecer, a gente tem um processo que vai conduzir ele por outro caminho. Eu tenho até um exemplo legal e recente. Um produto que a gente tem dentro de usabilidade é a Design Sprint. E a Design Sprint é uma metodologia que foi criada pelo Google e a ideia é a gente resolver um problema grande de negócio em uma semana, atacando um aspecto muito específico dele que a gente resolve em grupo. E a gente fez um Design Sprint recente de uma empresa que é da área de tecnologia, que é uma empresa de software, e eles tinham uma ideia de algumas funcionalidades novas para um público específico que eles queriam incluir dentro desse sistema. Uhum. E eles tinham certeza de como eles queriam fazer. E aí a gente teve a primeira reunião e passa por vendas e é tudo flores, todo mundo entendeu tudo. A gente faz a primeira reunião com a Tina e aí eu percebo que o cliente não está pronto para o sprint. Ele não entendeu tão bem assim o que era o Design Sprint. Ele achou que era uma boa ideia, mas é quando ele se deu conta de que ele não pode pular uma etapa, que ele não pode fazer do jeito exatamente como ele quer e que a gente tem que seguir um processo, uma metodologia, ele dá aquela segurada. Eu sinto aquela insegurança. Aí é a hora de mostrar para ele que ele precisa confiar no método e que vai funcionar. Uhum. Até hoje sempre funcionou, mas nesse caso específico ele queria começar pelas funcionalidades na Design Sprint. Sendo que a gente começa assassinando completamente a metodologia. Ele queria ir para o protótipo, direto, que é o último dia do Design Sprint, 5º dia. E aí eu conversei com eles e eu falei, confia em mim. Eu tenho certeza que vocês vão descobrir muitas coisas novas dentro desse processo. E foi exatamente o que aconteceu. O que a gente desenvolveu no protótipo foi completamente diferente das funcionalidades que eles tinham levantado. E muitas das funcionalidades que eles tinham levantado e a gente testou não foram validadas pelos usuários. Então, a gente entendeu que aquele não era o modelo. Na engenharia de valor, não passaram como funcionalidades importantes para aqueles releases que foram planejados. De nenhuma forma. Então, foi muito interessante. É isso, a gente consegue conduzir o cliente para que ele entenda como a metodologia pode ajudar ele. Perfeito. E você disse que era uma empresa de tecnologia, né? Sim. Tá vendo, Gu? É o que a gente falou. Geralmente, as pessoas que têm uma aptidão mais técnica de tecnologia Sim. já têm uma visão muito mais objetiva, uma certeza que não está centralizada no usuário. Sim. Né? Quantas vezes você não desenvolveu coisas pelo achismo? De alguém. Aquele formulário escada. Sabe? Quem nunca fez? Né? Qual é a melhor forma para o usuário interagir com aquilo? Cara, isso dá uma margem para explorar do ponto de vista de produto digital incrível, né? Eu vou te falar que hoje, por exemplo, eu tomo a decisão de continuar ou não um cadastro pelo tamanho dele. Às vezes ele tem o mesmo número de campos no final da minha jornada. Mas o cara consegue deixar leve o suficiente para eu ir até o fim. Isso. E às vezes ele te engana, né? Porque você olha, tem 2 campos só. Clica no Next, aí vem mais 2. Aí você fala, só mais 2, beleza. Aí você preenche os 2. Aí você clica no Next, aí vem 3. Aí, ok. Não, no quarto ele já fala, calma aí, tá chegando a hora. Nós vamos terminar juntos essa jornada, né? Exatamente. Se ele te apresenta os 12 de uma vez, você já não sei se eu quero. Eu já fiz muito formulário que vinha os 12 de uma vez. Eu acho que eu nunca fiz diferente disso. E estourava. Mas eu sempre pergunto, tu precisa dos 12? Então... Geralmente é um diretor lá em cima que cismou. Eu quero as 12 informações de uma vez só. Que ele tá pensando nas 12 áreas que vai passar aquele processo. Exatamente. E às vezes o cliente só vai parar na 4ª área. Ou seja, você pediu mais 8 campos que nunca vão ser usados.
Geralmente não, ainda continua sendo feito Não, assim, né? Senão vocês não demais. tinham tantos clientes, né, chegando. Exatamente. Não, e claramente, até hoje, quem nunca preencheu um cadastro que tá lá, tipo, sei lá, o número do seu reservista? Fala, pra que esse cara quer esse dado? Ele não vai usar pra nada isso, cara. Título do eleitor, Título né? de eleitor, sabe? Pô, pra quê? Eu acho que eu tô com sorte. Faz muito tempo que eu não me cadastro em nenhum formulário desse Você tipo. tá com sorte. É. Porque às vezes a gente ainda pega uns... E outro dia, ó que loucura, eu queria me lembrar o site, mas eu fui tentar fazer uma requisição e apareceu a seguinte mensagem de erro. Nossos servidores operam das 8 às 22 horas. Ai, que dor. Cara, que loucura, velho. O Jeff Bezos teve uma pontada na orelha, Primeira vez que eu vejo velho. um servidor CLT. Nossos serviços funcionam das 8 às 22. Cara, eu nunca vou esquecer, eu tenho um print disso. Eu tenho print. Nem projeto de manutenção funciona Cara, dessa forma. que É horror. incrível. E sei lá, era 22 e 3. Provavelmente assim, tem um sabe? estagiário que pega o formulário, imprime e Não, ele foi embora. Ou é a máquina que fica cafeteira, sabe? E os exato. caras tiram depois das 10 da noite Isso. a máquina, Exato. sei lá o que acontece. Não tô zoando, gente. Não é pra dar graça, nem pra ser... Realmente aconteceu isso. Eu tenho o print, eu vou encontrar pra colocar nas redes pra vocês. Vou tentar preservar a prefeitura de São Bernardo. Tô brincando. que eu preenchi isso. Bom, diante dessa construção e dessa discussão que a gente tá aqui, você me falou um termo que pra mim soou diferente dentro do, né? Já faz um tempinho que, depois que eu emergi dentro do mundo dos podcasts, dos conteúdos, você só começa a ouvir falar sobre comunicação, conteúdo, podcast, microfone, câmeras e etc. Você falou pra mim economia comportamental. Eu queria fazer um for dummies pra isso. O que é economia comportamental? Sabia que tu ia chegar nesse assunto, meu favorito. UX vem em segundo lugar, sinto muito. Economia comportamental é um ramo novo da economia, relativamente novo, né? A gente tem ali como os pais o Richard Thaler, o Sunstein, e são pesquisadores que começaram a abordar a teoria econômica, é basicamente uma disciplina da economia, de maneira a, eu ia dizer ignorar, mas não é bem isso, é descreditar a crença da economia tradicional de que o sujeito econômico com que a gente trabalha é o homo economicus. Vocês já ouviram esse termo? Sim. Então, a ideia é que esse homo economicus ele age de maneira racional, sempre pensando em otimizar a utilidade, né? Ele quer sempre ter a melhor solução, com a menor dor possível, com a menor perda possível. Isso é basicamente a lógica utilitária for dummies. Uhum. E o que esses novos pesquisadores, esse novo ramo da economia sugere e comprova com as suas pesquisas é que, obviamente, nós não nos comportamos dessa maneira utilitária o tempo todo. Nós gostaríamos, mas a gente não consegue, porque o nosso cérebro não foi feito para isso. A gente age de uma maneira que é muito emocional. Uhum. E por isso a gente age de uma maneira que não é racional. E por isso a gente sofre muito com a influência do que a gente chama de heurísticas e vieses, que são atalhos cognitivos que nos ajudam muito no dia a dia, porque imagina, por exemplo, tu ouvir um barulho muito forte aqui na sala e tu ficar pensando, calculando, será que isso é uma pedra? Ou será que isso é... Tu calcular qual é o tamanho da ameaça antes de tu sair correndo do lugar. Isso é um perigo. E o nosso cérebro, na evolução, cortou isso completamente. Então, a ideia da economia comportamental é resgatar quem a gente é como humano. E sempre partir do princípio de que a gente age de acordo com emoções, com estímulos externos, através dos nossos hábitos, e que isso sim compõe a lógica do nosso comportamento, e não a teoria utilitária. É curioso imaginar que existe essa teoria que é do consumo somente racional, porque o consumo ele é extremamente emocional. As pessoas consomem de acordo com seus desejos, com suas emoções, etc. Então, me parece muito mais razoável olhar a economia por esse viés mais humano, até porque economia é uma ciência humana, não exata, né? Do que por esse outro viés que você comentou no começo, Tina,
do raciocínio mais lógico e Mas matemático. Né? até a década de 90 era o que imperava, né? Pois é. No Tanto campo que econômico. se o consumo não fosse tão emocional, o iPhone não vendia tanto. Se Sim. todo mundo fosse racional, Sim, é verdade. ninguém pagaria 15 mil reais no iPhone. Um Monza Um andando. Monza no seu bolso, recebendo SMS. Né? Então, faz muito sentido para mim isso que você disse. Não sei se eu concordo com essa tua afirmação, mas, de fato, a ideia, então, da economia comportamental é que a gente aprenda sobre o comportamento e a gente mude o comportamento das pessoas. E aí a economia comportamental tem alguns instrumentos, claro, sempre mudando para o bem, para que elas possam fazer as melhores escolhas. Então, existe um conceito que é muito popular na economia comportamental, talvez vocês já tenham ouvido, que é o nudge. Inclusive, tem um livro bem famoso sobre isso, e o nudge é um empurrãozinho. Né? A gente sabe que as pessoas tendem a apresentar um determinado comportamento, a gente cria uma alteração de contexto para que ela faça aquela determinada ação. E dentro do UX isso é muito valioso. A partir do momento que a gente sabe quais são os vieses que vão atuar em cima de um determinado usuário, a gente consegue criar alterações de contexto para fazer com que ele aproveite aquele produto digital da melhor forma. Então, é dessa maneira que eu trabalho os conceitos de economia comportamental dentro do UX com o nosso time. E, aliás, foi assim que a gente fez, acho que o nosso primeiro projeto de CRO foi um projeto completamente baseado em economia comportamental. Foi um site de uma empresa de telefonia. A gente tinha muitos problemas. Engraçado, começou na reunião de mídia. E por isso que eu falo que é importante a gente ter essa visão do marketing squad. A gente tinha a manutenção, a gente tem ainda um cliente nosso, a manutenção do site do cliente. E a gente percebia que os pedidos, quando chegavam no passo 4 do carrinho, eles baixavam em torno de 30%, 40%. A gente tinha uma perda desse volume de usuários. E toda reunião isso surgia. Depois de um determinado mês, a gente não tinha feito nenhuma mudança, mas claramente os usuários tinham mudado o comportamento. E eu fiquei olhando para aquilo naquela reunião, depois da terceira reunião em que a gente estava falando desse assunto, eu pensei, tem alguma coisa que a gente precisa entender sobre o comportamento do usuário. Aí eu fui fazer o que ninguém fazia há muito tempo, que era consultar o Hotjar, e eu fiquei lá assistindo os usuários se comportando. Quando chegava nesse passo, o que acontecia? E eu percebia que eles voltavam sempre para uma determinada área do site, o que para mim significava naquele momento que eles estavam procurando quais eram as informações que antecediam aquele passo, para ele poder dar o passo final, que era de fato efetuar a compra. Então, e é um serviço que é relativamente complicado, né? Tu assinar um serviço de telefonia, a gente sabe a dor de cabeça que é quando a gente quer sair. Cancelar. Então, e aí eu percebia que nesse passo 4, o usuário realmente faltava alguma informação. E era o recordatório. E aí a gente estudou várias maneiras de diálogo para que ele pudesse ultrapassar esse passo 4. E antes disso, também tinha algumas outras questões. Por exemplo, essa empresa vendia alguns pacotes e eles eram exibidos de uma forma dentro do site. Agora vou mostrar uma aplicação de economia comportamental nesse contexto, de que a gente tinha primeiro o menor valor, só que esse menor valor ele não era interessante para a maioria dos usuários, ele não atendia o tipo de plano. E depois tinha um segundo valor, que no fim ele tinha um custo-benefício muito maior para os usuários. Mas o usuário ancorava, e a ancoragem é um conceito da economia comportamental, um viés, ele ancorava o preço nesse primeiro valor. Então, quando ele olhava para o segundo, ele não conseguia enxergar o custo-benefício da decisão pelo valor que naquele momento parecia mais caro, mas que a longo prazo, médio prazo, não era para o plano dele. Ele ia usar muito melhor aquele segundo plano. Então, a gente, por exemplo, inverteu a ordem em que os planos apareciam para que ele primeiro visse o valor mais caro e ele pudesse assimilar aquele valor e depois ele visse os mais baratos. Então, ele já tinha ancorado no valor mais alto. Então, esse foi um problema que a gente resolveu também, unindo UX com economia comportamental. E é isso, é sobre fazer o usuário tomar a melhor decisão. O copywriting, né, da escrita, ele usa economia comportamental na hora que você escreve caminho para você convidar a pessoa a comprar aquele produto, a passar aquele passo. Tem um pouco disso quando você faz a copy de um produto, de uma venda?
ele pode se beneficiar muito, sem nenhuma dúvida. E eu acho que hoje muitas empresas já fazem isso. Quando eu fiz a minha pós em economia comportamental, eu tive muitos colegas do marketing. No nosso caso, na Atri, a gente aplica de uma outra forma. Primeiro, porque está dentro do nosso processo, dentro da parte de UX Research, então chega para os nossos redatores na etapa em que eles vão trabalhar. Mas o nosso objetivo é sempre fazer isso como um nudge, porque existe o contrário do nudge, que é o sludge, que é quando a gente apenas tenta convencer o usuário a fazer o que a gente gostaria que ele fizesse como empresa, sendo que talvez aquilo não seja o melhor para ele. Então, sim, eu acho que todas as áreas podem se beneficiar. Aí a gente fala do também. texto persuasivo em si, né? Você está usando a persuasão da construção do texto para ele fazer algo que necessariamente você quer, mas ele não. Não só isso, tu tá atuando sobre um erro sistemático que tu sabe que ele comete. Então é por isso que tem também uma questão ética, né? Ligada à economia comportamental e como a gente usa ela, né? Porque aí vem umas outras coisas, assim, né? Dentro do marketing digital, acho que a 212, né? Você falou? 242. 242. Vocês conhecem bem que, assim, a grande maioria dos cursos comprados nunca foram acessados, sabe? As pessoas compraram puramente por impulso. Vou deixar lá e vou procrastinar um dia o acesso, né? Isso é um número gritante de pessoas que compram por impulso e tá lá aquele monte de cursos que você comprou que você nunca nem acessou. E tem um pouco disso ali, né? Na forma que a pessoa acabou dando clique, colocando o cartão de crédito e comprou, e ela caiu naquela situação. Alguns se beneficiam disso puramente, outros praticam um outro modelo de falar assim, cara, eu entrego muito mais do que o curso é gratuito, você compra a mentoria, ou seja, você tem que estar comigo, você tem que conversar comigo e eu vou te entregar realmente algo que... É o custo afundado, né? Também outro conceito de economia comportamental. Alguns desses sites de curso, tu abre lá, tem um banner enorme. Promoção. Curso de marketing digital custava 374, agora custa 32. É isso aí, você fala, vou comprar 32 pila? Não vou fazer agora, mas eu vou comprar. E é exatamente. Tu tá te aproveitando de um erro sistemático que tu sabe que as pessoas cometem. E que tu também comete. Porque eu até brinquei numa aula que eu dei essa semana na SPM. Eu falei, eu crio nudges pra mim mesma o tempo inteiro. Porque eu, obviamente, por mais consciente que eu esteja dos vieses, das heurísticas e de que eu estude isso, eles me atingem o tempo todo também. Então, eu crio também várias arquiteturas, né? Para que eu também não caia nesse tipo de situação, nesse tipo de truque. Um exemplo crítico disso, cara, que é torturante, alguns sites de reservas de hotel, que eu não vou falar que é o booking.com para preservar eles, você tá lá escolhendo o quarto de boa, tranquilo, pra você fazer sua viagem e fica o negócio piscando. Só tem 2 quartos. Não, 4 das pessoas que estão online, 2 já compraram. Isso, tem 4 pessoas... Aí é marketing puro. Nossa, cara, é terrível isso. E quando tem o cronômetro? Nossa, senão a promoção vai acabar, né? Isso, vai acabar. E se você der um F5, provavelmente o cronômetro volta como estava antes. Volta. Né? Eu tô me sentindo muito homo econômicos nessa, porque essas coisas não me pegam. Cara, não, mas é tortura. Tipo, tem 5 pessoas no site, 3 estão vendo o quarto que você quer e só tem uma vaga. Não, um dia, cara, isso foi um clássico em casa, né? A minha esposa, ela faz um exercício agora de encher o carrinho, sabe? Ela enche o carrinho, fica com aquela satisfação de ter enchido o carrinho. E aí ela fica olhando o carrinho cheio. Ela vai dormir, outro dia de manhã ela deleta o carrinho e tá tudo certo. Verdade. Eu faço a mesma coisa. Aí, então, ela começou a praticar isso. Aí um dia, eu tô lá dormindo, né? Dentro das madrugadas que eu consegui dormir, a gente divide bastante as tarefas lá com o João, nosso filho. Aí ela me acordou, tipo 2 da manhã. Acorda, corre, que eu tô aqui no site de passagem, tá dizendo que eu tenho 20 minutos pra comprar essa passagem, senão vai fazer tal coisa, eu tô errando o cartão de crédito e tal. Vamos lá, 19, 18. Eu falei, meu Deus, calma, o que tá acontecendo? Aí eu olhei o contador, eu falei, não, mano, não é possível que os caras estão conseguindo fazer isso. Dá um F5 aí. Ela deu um F5 e voltou de novo pro vídeo. Eu falei, mano, compra com calma, acha o cartão, fica tranquila, não vai acontecer nada, mano. Não é possível que você vai perder a promoção nos próximos 15 minutos. Lógico que não aconteceu. Mas, cara, meu coração tava saindo na boca, desesperado. Cara, é aterrorizante, né? Vou fazer uma pergunta pra Tina. Você fez um comentário que me chamou a atenção. Essa estratégia que a gente falou, por exemplo, do feeling of missing out. Você falou, pô, isso é marketing puro.
Onde está essa zona de convergência entre a economia comportamental, marketing, publicidade e propaganda? Porque elas se confundem em algum momento, né? Sim. Nós mesmos confundimos aqui, né? Eu acho que está na questão teórica e no método, né? Porque quando a gente está falando da economia comportamental, a gente está falando de um campo de estudo da economia. Isso são ferramentas da economia. Inclusive, surgiu sendo usado, por exemplo, com programas de governos, grandes empresas que queriam, por exemplo, um dos grandes cases da economia comportamental foi a implementação do Save More Tomorrow. E era uma empresa que buscou um cientista comportamental para que ele entendesse como ele poderia fazer com que os seus funcionários aderissem ao plano de previdência privada quando eles aumentassem o salário. Porque a tendência das pessoas era não aumentar o plano de previdência quando elas tinham aumentos salariais. E óbvio que a empresa estava tentando, naquele momento, fazer com que as pessoas tivessem uma velhice mais segura. E essa é uma questão muito forte nos Estados Unidos, que é onde esse case foi aplicado. Uhum. E o que ele fez foi mudar uma coisinha no formulário de consentimento. Ele deixou praticado que o usuário, quando ele ia assinar, que toda vez que ele recebesse um aumento, ele ia aumentar X% dentro da contribuição dele. E isso fez, eu não me recordo agora da porcentagem, mas teve uma diferença estatística considerável na mudança de comportamento dos usuários. Eles passaram a aderir a essa mudança. Então, a economia comportamental, ela funciona a favor das pessoas, para que elas tomem boas decisões. Só que as ferramentas da economia comportamental podem ser usadas pelo marketing, por exemplo, e por outras áreas também, pelos governos, da mesma forma como pode ser feita para o bem, pode ser feita para o mal. Mas os conceitos, eles se conversam muitas vezes, mas no marketing é muito experimental, né, empírico, e dentro da economia comportamental é teórico, né? Eu acho que essa que é a grande diferença. A gente não sabe, né, o grande impacto, a não ser que a gente faça um teste AB e que realmente corra o teste estatístico para entender se houve diferença ali entre os grupos, mas é muito pequeno, né, dentro de todo o universo do que a gente pode explorar em relação ao comportamento. Tem um clássico dos softwares, quando você comprava de prateleira das caixinhas, que você dava o next, finish e você tinha que aceitar os termos de uso. Antigamente os termos de uso vinham checados. Você desenterrou essa? Não, desenterrei. Mas depois você lembra que... Muitas pessoas... Já parou pra pensar que boa parte dos nossos ouvintes nunca viu um software numa caixinha? Isso é verdade, né? Mas a tão querida Calunga, né, foi grande precursor e venda de softwares de caixinha na prateleira. Mas eu lembro que o termo de uso, no começo, vinha checado, e aí teve alguma lei, alguma coisa nos Estados Unidos que não podia mais permitir aquilo, que você tinha que ler. E tinha alguns que, cara, era o inferno, que você era obrigado a rolar a barrinha até o final para simular que você leu, sendo que ninguém lia. Então, por exemplo, né, eu duvido que alguém aqui alguma vez pagou uma versão do INRAR, né, que você tinha lá que dar o termo de uso, topar um negócio, aí ele falava assim, depois de um ano eu vou te cobrar, eu acredito que você vai vir, vai pagar. Nunca ninguém leu isso, né, mas vai lá ler, né, você está devendo uma fortuna pro INRAR. E você dava o next finish para resolver logo aquilo, né? Porque era chato, era burocrático. Aí depois, com o tempo, começaram a colocar assim, olha, você tá pegando um software assim, assado, pode ser que em algum momento eu usufrua de algumas coisas suas. Né? Aí o cara escrevia assim, aí pum, opa, vou ler isso daqui. Aí depois perceberam que diminuiu o número de pessoas que deu next finish porque aquilo assustava. Aí os caras começaram a esconder de novo. Igual propaganda de remédio, né? O asterisco, ele passa rapidão, assim. Isso é o Ministério da Saúde da enxaqueca. Pum. E a gente vai indo no automático, né? E várias outras coisas do nosso comportamento no dia vai no automático. Quando a gente fala dessa economia comportamental, vocês olham bastante, vocês que estudam isso, né? Olham bastante o quanto nós estamos no piloto automático de algumas coisas. Esse é o nosso principal foco. Quanto a gente está no piloto automático de tantas coisas, né? No nosso dia a dia. Eu lembrei de um exemplo agora que foi uma pesquisa que eu conduzi com um grupo de colegas e era dentro de um produto digital também, dentro de um aplicativo. A gente queria mostrar para as pessoas o impacto da pegada hídrica. A pegada hídrica é um conceito que demonstra o quanto de água é necessário para produzir um determinado produto. No nosso caso, a gente focou em alimento. Então, a gente simulou um iFood
E a gente mostrava a gente separou em 2 grupos, um grupo de controle e o outro grupo onde a gente aplicou a intervenção. E aí a gente mostrava para eles um cardápio de uma hamburgueria. E para um dos grupos a gente mostrava só o cardápio normal e pedia para eles qual era o hambúrguer que eles escolheriam. E no outro grupo, que a gente aplicou a intervenção, a gente tinha um card, como esses que saltam de promoção do iFood, explicando muito brevemente o conceito de pegada hídrica. E na sequência, junto com o preço do produto, a gente colocou umas garrafinhas de água para mostrar qual era a pegada hídrica daquele produto. E nesse restaurante hipotético que a gente criou, todos os produtos tinham o mesmo preço. A gente queria isolar a variável da pegada hídrica. Uhum. Então, a gente aplicou esse questionário e a gente percebeu que as pessoas acabavam escolhendo produtos, mesmo as pessoas que admitiam comer carne, por exemplo, mais de 4 vezes por semana, escolhiam pratos vegetarianos, por exemplo, quando elas sofriam a influência dessa informação da pegada hídrica. Então é isso, é tudo automático e com uma intervenção comportamental eu altero o teu contexto e aí te trago uma informação nova e tu reage de maneira diferente. É isso que a economia comportamental se propõe muitas vezes, né? Às vezes a gente se propõe a só entender, né? Como as pessoas se comportam em determinados contextos. Mas eu acho que a cereja do bolo e o que todos nós gostamos mais de ver é realmente aplicar uma mudança de contexto e entender como é que as pessoas, eu ia dizer os usuários, são muito viciados, né? Como é que as pessoas se comportam. E como a gente pode mudar o comportamento. É muito legal isso no teu negócio, Tina, porque acho que aí encaixa perfeitamente com o UX, né? Porque quando você percebe que o cara tá no piloto automático, às vezes só a forma de apresentar aquela informação de um jeito diferente, me chamou a atenção que você falou, colocou as garrafinhas e tal. Às vezes a pessoa nem tá ligada nessa... Né? Se você tivesse colocado lá escrito, por exemplo... É um modelo mental. Eu aproveito um modelo mental. E é isso que a gente faz no UX, né? A gente aproveita um modelo mental que tu já tem. Eu tô te trazendo uma informação nova, por exemplo, se eu estiver te vendendo um produto. E eu preciso que tu compreenda uma informação X para tu poder aproveitar aquele produto ou para tu optar por aquela empresa, por aquele serviço. Eu trago um modelo que tu já conhece para ficar fácil tu assimilar. Sim. Por isso, esse exemplo da garrafa. Cara, muito parecido com isso, o Bradesco tem uma iniciativa deles com a pegada de carbono, que no final você compensa carbono, você coloca lá, eu comi um prato assim, assim, assado, você consumiu tanto de carbono. Você quer compensar? Aí você vai lá e coloca um valor de doação para compensar o carbono que você... Acho que o iFood tem uma parada dessa também. O C6 também, vários outros lugares estão colocando. Todo mundo falando. O ESG tá bombando. Agora tá bombando, né? O ESG tá bombando. E aí a gente também, inclusive, a gente teve uma apresentação ontem até de uma colaboradora que a gente tem um momento lá na Atri que a gente chama de multiplicadores, uma coisa que a gente sempre tenta implementar, pelo menos eu tentei em todas as empresas pelas quais eu passei e sempre tive muita dificuldade. Na Atri funciona muito bem. E uma das nossas UX designers estava estudando exatamente isso, o impacto da pegada de carbono em produtos digitais. E aí ontem ela fez uma apresentação exatamente mostrando o impacto e como a gente é certificado também carbono zero, mas para a gente pensar mais ainda o quanto a gente pode diminuir a pegada de carbono dentro dos nossos projetos digitais, da maneira como, não só como a gente desenvolve, né, esses sites, esses softwares e esses aplicativos, mas também da maneira como a gente constrói eles do ponto de vista do design. E tem um impacto grande. Eu acho que é inevitável a gente falar disso, né? Agora, eu tô montando um café lá na Vila Romana. Um café super legal com meu irmão. E outro dia eu cheguei pra ele e falei assim, cara, vamos começar o cardápio pela sobremesa. O que você acha se eu tentar quebrar o piloto automático? Quando você chega no lugar, você vê lá as porções, os drinks e a sobremesa sempre é no final. Me dá um aspecto aí de professora, de dono desse assunto. Você acha que eu vou me dar bem ou mal se eu colocar sobremesas no começo? Porque a vida é muito curta pra começar pelo salgado, né? Dá pra começar pela sobremesa. Posso complementar? Só pra provocar e já pegar a resposta completa da Tina. Baseado em que você resolveu que ia ser começar pela sobremesa? Porque eu gosto. Olha o cliente que quer fazer porque ele acha bonito. Não, e outra, assim... Lembra, Tina? Lá no comecinho, o cliente que quer rosa e vermelho porque acha bonito. Não, mas aí vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Quantas vezes você foi no lugar por causa da sobremesa e você comeu o salgado, tomou o vinho e fez todo o restante, mas você chegou lá por causa da sobremesa?
Acho que nunca. Ah, então você não é chocolate nem Acho que doçólitro. Inclusive, eu me lembro de uma vez que eu fui num restaurante e me incomodava. Eu gostava do restaurante, mas me incomodava que no buffet a sobremesa vinha na frente. Ah, é? Eu falei, cara, eu tô com fome, eu quero feijão, arroz, carne, não quero ver mousse de Eu já morango. fico feliz. Dar um bizu que tem de sobremesa, pra mim, já é parte da minha jornada. A tua experiência já começou bem. É? Não, sobre o teu cardápio especificamente, É. bom, existem muitos experimentos na economia comportamental que usam cardápios como ponto de partida. Ah, eu acertei por acaso? Muitos mesmo. Inclusive, esse do experimento que eu apliquei é baseado num cardápio também, né? Sim, sim. Eu acho que o grande ponto é entender se existe público para essa tua mudança de comportamento, né? Para entender Entendi. esse impacto. Eu tenho uma dificuldade de empatizar, sendo bem sincero, eu teria que estudar melhor o tema para entender como seria importante ou porque seria bom começar pela sobremesa, porque eu sou da turma fitness, então, a não ser Entendi. que fosse, né, Tá bom. uma sobremesa ali com uma proteininha, uma coisa assim. Tá bom, vai. Um choco wafer. Vocês já viram isso da Mu? Que eu conversei com os caras da Mais É uma delícia, tem gosto de terra. Não fala isso, cara. Eu entrevistei os caras. É uma delícia, mano. Não fala isso não, mano. Ô, Ale vai. Capela. Ó, Ale. Pô, o cara falou que tem gosto de terra. É uma delícia o choco wafer. As bolinhas de amendoim também. Cara, deles é animal. geralmente proteína não gosto de chocolate nem gosto de barro. Não, Todas mas elas. os caras conseguiram fazer um esquema. Eu vou trazer um pra você provar. Tem proteínas muito boas. Eu ia dizer, não posso defender minha causa aqui, né? Mas eu acho que existe um preconceito com esse mercado, mas ele tá melhor. Não, tem que ser honesto. Não, tá aí um baita problema pra se resolver, né? Unir saúde a gostosuras, né? Sim. Porque As tudo que é marcas saúde tem que ser veganas ruim. fazem isso muito bem. Então, isso eu tiro o chapéu, tá? Eu tiro o chapéu. Eu fui na lanchonete da cidade e comi o hambúrguer 100% vegetal. Uhum. Sério, se o cara não me falasse, tava tudo bem. Sério mesmo? Sério? Eu quero Mas comer você já um comeu? Não, eu tenho que Vai na experimentar. lanchonete da cidade, não tô ganhando nada, hein, lanchonete. Inclusive, se quiser mandar um hambúrguer lá pra casa, que o iFood chega, vai lá e pede pro cara. E aí, se der pra fazer, faz um teste cego, assim, inverte, porque é idêntico o lanche, só muda o hambúrguer. Cara, perfeito. Conceitual, não quero desvirtuar a pauta aqui, mas eu conceitualmente tenho dificuldade de entender por que alguém comeria um hambúrguer, que seria um hambúrguer, não feito de carne. Mas aí eu posso te ajudar com uma vegana da mesa. Aí, ó, pronto, vai lá. Eu acho que o intuito é um pouco de nudge também. Olha como o assunto ele permeia tudo, né? Talvez tu não abra mão nunca de comer um hambúrguer de carne, mas se eu te prometer que eu vou te proporcionar uma sensação parecida, tu deu uma chance que tu não daria pro do grão de bico. Uhum. Então, tu tem mais uma opção que ela é ecologicamente melhor e que ela pode ser mais benéfica para tua saúde. Ele é uma bomba de gordura também, mas comparado à gordura animal, se tu fizer certas substituições, pode ser interessante para ti. Então, é muito mais no sentido de proporcionar uma mudança de hábito para as pessoas que já estão inclinadas a fazer essa mudança, do que necessariamente de convencer alguém que aquele hambúrguer é tão bom quanto de carne, porque eu sinceramente imagino que não vai ser. Não, eu vou te explicar o porquê. É até legal a gente ter essa discussão e aberta, assim, porque eu acho muito bacana a causa e o estilo de vida. E eu vou explicar por que eu fui fazer isso. Primeiro, eu pago um pau pra Fazenda do Futuro. Eu acho do caraca o modelo de negócio dos caras e o que eles estão fazendo, como é que é a alquimia do que aqueles caras e aquelas minas criaram e constrói. Então eu comi por curiosidade, primeiro. Segundo, eu não sei como chama essa técnica, mas assim, em vez de eu parar de comer carne os 5 dias, eu convenço 5 pessoas na segunda-feira a não comerem carne. E aí eu me sinto boa parte da causa do negócio. Existe um conceito de economia comportamental para isso também, que se chama licença moral. Licença moral. Então, eu estou agindo por licença moral, então. Exatamente. Certo? Cara, você aplicou o conceito do crédito de carbono para carne. Foi isso. Você continua comendo carne, mas você convence 5 pessoas a não comerem por você, para compensar assim. Mas não só isso, ele mesmo já tá, né, fazendo a parte dele. E aí, isso faz com que ele possa comer carne mais tranquilo. Então, eu vou te falar, sem mentira, tá, gente? Vocês sabem, vocês me conhecem aqui há muitos anos. É que eu acho genial, que é o conceito do crédito de carbono. A empresa não quer parar de emitir carbono, ela compra crédito de carbono. Você não quer parar de comer carne, você tá estimulando as outras pessoas a não comerem. Isso é genial. Porque você sabe que no agro, né, a forma que você faz o caminho da ração do bicho, você nunca vai conseguir compensar aquilo. Na verdade, você tem que fazer com que a floresta toda e o seu ambiente da fazenda seja suficientemente agradável para o ambiente
dentro do que você consome. Ou seja, você destrói, mas você finge ali que você também é do bem. Ou seja, fica positivo ou negativo ali da fazenda. Isso algumas pessoas no agro já têm praticado, porque o agro destrói bastante. Sim. Né? Apesar de ser pop, ser tech, etc., é uma das economias que mais destroem o meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Né? E aí o cara faz todo um circuito ser positivo para ele poder ser negativo. Aí no final da conta... Ele zera. Não, eles eram Ou ou ele fica um reduz. pouquinho positivo diante do restante de todo mundo que só fica negativo. Né? Aí a gente está discutindo quem só vai pro negativo e quem está tentando positivar. No meu caso, eu me sensibilizo com a causa do animal, tá ligado? Eu tenho ali, eu já cheguei perto de testar, não consegui. Eu sou carnívoro pra caramba. Eu fui criado dessa forma e não me adaptei. Mas quando você puxa algumas coisas, por exemplo, meus sobrinhos todos são. Eles cresceram no interior da Irlanda, minha irmã mora na Irlanda. Todos eles cresceram de ter galinha como animal de estimação. Sacou? Então eu falei assim, cara, como é que eu posso contribuir e não ser um carnívoro desgraçado que sai comendo, né? Hoje a gente foi na churrascaria, por exemplo. Nós cometemos um erro, mas a semana toda eu peguei leve. Hoje é o dia que você vai ter que convencer 8 pessoas a não comerem carne. Não, então, mas aí só pra não perder aqui, não me embananar na conversa, eu pratico isso já faz uns 2 anos. E eu posso te garantir, o meu nível de persuasão pra convencer as pessoas numa segunda-feira a não comerem carne, Que legal. tá legal. E esse E tem um nome, isso eu não sei o nome, mas tem, né? É o Segunda Sem Carne, é um movimento que foi criado pelo Paul McCartney. Ah, então, eu não sabia disso. Aí, tá vendo? Fui puramente pelo... Um dia eu escolhi, mas deu certo na segunda, mas o meu cérebro tinha isso no Você tá alinhado com o inconsciente. Paul e não sabe. É o Free Meat Monday. Ele, inclusive, tem um livro sensacional de receitas vegetarianas que foi criado por ele e pela esposa dele, que é realmente, olha, um dos melhores livros de receitas vegetarianas que eu já li, porque eu sou o tipo de pessoa que lê. Eu já vi que você é nerdzona Eu mesmo. sou muito nerdzona. Mas você sacou da onde... Eu nem lembro porque a gente caiu nesse tema, mas assim, quando eu fui lá na lanchonete da cidade e experimentei, cara, se tivesse me escondido, eu não sabia. E aí eu me senti assim, você chamou aí, como que é? Licença moral. Licença moral. E nesse experimento que eu conduzi, foi bem tem um resultado complementar que aconteceu. Para além de a gente conseguir fazer com que as pessoas diminuíssem a escolha por pratos com carne, um dos efeitos que a gente observou foi pessoas que comiam pouca carne, diziam que comiam, por exemplo, uma vez por semana ou menos, elas não foram tão afetadas pela intervenção mostrando a pegada hídrica. E é um efeito que a gente imaginou que pudesse surgir, porque eu já façu a minha parte, então hoje eu posso comer um hambúrguer. É o caso da licença moral. E eu vou te falar, ó, eu tinha um lance com leite. Cara, eu amava leite. Eu não tomo mais leite, por alguns motivos. Primeiro, eu vi alguns vídeos que retratavam como é que era o processo de envasar leite no Brasil, que é sinistro. E meus sobrinhos também me convenceram, porque tem lá as vaquinhas no lugares lá que eles tratam como bichos de estimação. E aí, cara, a minha saúde deu uma guinada. Começou com um nutrólogo que me convenceu, aí eu fui resistindo. Aí um dia ele me fez a seguinte provocação. Ele falou assim, qual é o mamífero que você conhece que depois de adulto toma leite? Cara, eu vim no ônibus, eu vim no metrô. Pensando. Cara, procura um mamífero depois de adulto que toma leite. Você sabe que a própria... Aí a ciência me pegou, cara, que eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, Mas não, velho, nós cientificamente evoluímos... não fomos criados pra isso, não vou tomar mais. Nós evoluímos por ter a enzima que processa a lactose. A lactose, não que é a tem lactase. evidência científica sobre isso. Aí, ó, vixe. Eu tava lendo recentemente um artigo eu li das algo últimas nerd, semanas. briguem, tô brincando. Eu já li isso também. Mas é muito recente essa nova evidência. Eu li alguma coisa do tipo que a gente foi evoluindo por insistência de continuar tomando leite. Aquelas pessoas que tinham mais produção de lactase, mesmo depois de adultas, começaram a ficar mais adaptadas, isso com o tempo, né? Mas não sabia que, de fato, ainda não existe essa evidência, porque os mamíferos, que é a nossa cadeia animal, natural,
eles realmente, depois de adultos, não é, de mais velhos, essa enzima não é mais produzida. E o único que tem isso, essa adaptabilidade hoje, é o ser humano, né? É o ser humano. Eu nem sei porque a gente entrou nesse assunto também, mas legal Eu a não gente conversar. pretendia contar que eu sou vegana, foi porque a gente estava falando das proteínas e do sabor. Agora vamos lá. Uma empresa de tecnologia, de usabilidade. A Atri é primordialmente masculina ou não? Queria falar um pouco sobre veganos, tecnologia, hambúrgueres e mulheres na tecnologia. Vamos misturar tudo isso. Me conta aí como é o seu cenário, como é o almoço e como são as pessoas na Atri. Perfeito. Na Atri, eu tô com esse cacuete horrível de falar perfeito antes de começar Fica qualquer tranquilo, frase, perfeito. me desculpem. Pode falar perfect. Pode ser. A Atri, quando eu entrei, era muito masculina. E um dia, o Pedro e o Gabriel, que são os meus sócios, me chamaram para uma conversa, falando que achavam que, principalmente o Pedro, fez uma afirmação muito ousada. Ele é um cara ousado, eu admiro muito isso sobre ele. Me falou que achava que eu tinha chegado no meu limite como planner. Que ele achava que eu não ia encontrar mais muitos desafios na área e que, pelo que ele conhecia de mim, ele não achava que era o meu caminho. Mas que a 242, na época, precisava de uma gestora feminina. De uma gestora. E eu fiquei tipo, que papo. Né? Como que digere isso, né? Porque o dia a dia era tão dominado pelos homens que... E aquilo, obviamente, me causava incômodo porque era dominado no sentido mais óbvio da palavra. Eu lembro que me causou um incômodo. E quando ele me chamou de volta, porque eu me demiti um tempo depois disso e voltei... Isso matutou na sua cabeça forte. Matutou forte na minha cabeça. Mas não no sentido de eu achava de fato que isso ia acontecer. Eu achava que não, porque era um ambiente muito masculinizado. Ambiente de agência também, que era o que a gente era, é um ambiente masculinizado, primeiro. Tem muita mulher lá dentro, assim como numa sala de aula de uma turma de jornalismo, de uma turma de publicidade, tem muita mulher. Mas quando a gente vai para o mercado, a gente só vê os homens nos cargos de liderança, nas coordenações, nas diretorias. E na agência era a mesma coisa. Então, eu tinha esse incômodo. E a gente era, assim, um ambiente mais masculinizado. Depois que eu assumi a coordenação, isso foi antes de eu me tornar sócia, foi quando eu voltei. Eu me demiti e voltei. Aí a gente começou a mudar pouco o ambiente. Parece que o jogo virou. Mas eu acho que também foi muito porque o Pedro e o Gabriel realmente acreditavam no que eles me disseram quando eles me chamaram para dizer que, na opinião deles, a empresa, para evoluir, precisava de uma liderança feminina. E eu não acreditei neles, mas eles acreditavam nisso e acreditavam em mim. Então eu tomei esse tapa de luva. E hoje a gente tem um ambiente mais feminino. A gente tem desenvolvedoras, a gente tem também pessoas na área de tecnologia, também uma analista de requisitos, os nossos gestores de projeto, a maioria são gurias, então o nosso time é bem feminino. E até curioso, porque um design sprint que a gente fez esse com a empresa de tecnologia, do lado do cliente eram todos homens, e do nosso lado, todas mulheres. Foi bem... Nossa, que legal. E saíram do outro lado. A metodologia ofereceu um resultado independente de gênero. E de quem sabe mais, quem sabe menos, ou se era cliente ou prestador. Exatamente. Não, foi muito legal. E em alguns momentos rolavam uns mansplainings, rolava ali aquela coisa de se impor e colocar. E no final foi muito legal, porque o cliente fez esse meia-culpa. Ele falou assim, eu sei que algumas vezes eu fui um pouco invasivo nas minhas falas, eu sei que eu não respeitei o meu lugar dentro do processo algumas vezes, mas eu queria dizer que foi porque eu tive ideias muito legais, porque eu enxerguei pela visão de vocês, gurias. E eu não estou acostumada a trabalhar com mulher no dia a dia. E hoje você tem noção de como isso representa dentro da Atri hoje, atualmente, o tamanho? Qual é o tamanho dessa empresa? Quantos colaboradores? Você sabe o quanto você representa dentro dessa liderança como gênero feminino? Hoje na operação a gente está com 43 pessoas. E eu acho que mudou muito o que representa. Eu não posso dizer que representou sempre a mesma coisa. Quando eu entrei, existia uma ideia um pouco maternal da minha gestão. E eu sou uma pessoa muito firme e muito objetiva.
E eu sempre dizia para as pessoas, eu não estou aqui para fazer esse papel maternal. Eu não posso te ajudar nesse aspecto. Eu espero isso de ti. E muitas vezes precisei complementar com se eu fosse um homem, a gente não estaria tendo essa conversa. Então, acho que foi uma coisa que foi se construindo até hoje, que eu percebo que não existe uma diferença em como as pessoas me tratam o Pedro, que é meu sócio, tratam o Gabriel, que é o nosso outro sócio. E mesmo entre eles, também eu acho que é uma coisa que eu tive muita sorte. Eu acho que profissionalmente eu dei muitos pulos, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de estudar e eu gosto de tentar entender como as coisas funcionam. E quando eu conheci o Pedro e o Gabriel, e depois o Marcelo, que é o nosso sócio consultor, eu percebi ali um ambiente muito fértil, assim, para aprender e para expor as minhas ideias, em que eu ia ser ouvida e que a minha opinião profissional ia ser sempre relevada, e eu acho que isso hoje exala um pouco na Atri, assim, na nossa cultura, de que a nossa liderança ou a nossa forma de trabalhar, de fato, independe do gênero dos nossos colaboradores. Então, hoje isso é um aspecto muito fundamental, eu acho, da nossa cultura. E quando a gente fala de construir, de escutar o cliente e de o coletivo, a diversidade que constrói grandes jornadas, né? Eu não acredito que numa sala só de homens ou numa sala só de mulheres pode sair algo com pensamento diverso, né? E tem mais uma coisa que contribui hoje para a nossa maneira de trabalhar, é que a gente tem colaboradores espalhados por mais de 11 cidades. Tem diversidade territorial também. Tem muitos tipos de diversidade, e isso é muito legal. Tem um sotaque leve aí em ti? De onde é? Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre, muito bem. Tá no Tchê Café, então você tá em casa, né? Tô em casa, eu percebi. Vai comer aqui um X coração, tem aí no cardápio, é imenso. Vegetariano? Ah, é verdade, não pode, que gafe. Poxa, o coração. Eu vou esperar agora com o de cogumelos, um X de cogumelos, tem então. X de cogumelos? Tem X de cogumelos. Aí, respeitei. Respeitou aí, tá vendo? Nossa, que gafe, né? Mas é o Gustavo sendo Gustavo, né? Convidei uma vegetariana pra comer um X de corações. Ah, mas isso não era pauta. Tá tudo certo. Tá certo, não era muito pauta. bem. Agora, a gente tava falando da diversidade de pensamentos, de gêneros e etc. Você falou que depois da sua volta, o caminho da empresa tomou alguns rumos nas construções dos produtos e etc. O que a sua figura trouxe, né? Primeiro da 242 virar Atri, e o que você conduziu dali para frente que os sócios também entenderam que era um caminho a tomar dentro da sua especialidade e da sua competência? A gente tinha um olhar muito voltado para marketing digital e especialmente para marketing digital imobiliário. Porque o Pedro é um especialista nessa área, já tem livro publicado, as empresas, quando vão fazer o lançamento, sempre nos buscam. Inclusive, outras empresas de varejo chegam até a gente falando, olha, eu lembro daquela propaganda que vocês fizeram para tal construtora. Eu sei do sucesso de tal campanha que vendeu tantas unidades em 6 meses e foram vocês que fizeram, por isso que eu tô aqui. Então, a gente tinha essa... A gente era visto dessa forma, a gente era reconhecido dessa forma. E eu sempre fui um pouco inquieta e eu acho que o marketing, ele parou de me instigar em algum momento, assim. Eu acho que ele estava um pouco fora do meu horizonte das coisas que eu estava aprendendo, que eu estava desenvolvendo. Eu tinha feito um curso de planejamento na Sandbox aqui em São Paulo, que é super reconhecida na área de planejamento. E eu fiquei um pouco incomodada, porque eu não aprendi tanto quanto eu esperava aprender. E eles são ótimos, mas eu queria aprender mais. E aí eu comecei o MBA logo na sequência, assim, nem terminou direito o curso lá, e era um curso longo. E eu já comecei porque eu queria aprender uma coisa diferente, implementar de um jeito diferente no meu dia a dia. E foi quando eu comecei a juntar com o UX. E a gente estava fazendo uns sites que tinham chegado de demandas assim meio aleatórias, e a gente começou a aplicar isso. E começou a conversar. E esse UX, hein? O que vocês acham de a gente começar a aplicar essa metodologia? Será que esse é um mercado que funciona pra gente? Eu acho que começou também um pouco por um feedback que o Pedro teve, comercial, de uma empresa que nos falou: por que vocês não exploram o fato de vocês serem reconhecidos tão bem por fazer bons sites? E a gente começou a ter essas conversas. Então, eu acho que foi muito no sentido do que eu estava estudando e da abertura que o Pedro e o Gabriel já tinham para esse assunto. E aí a gente junta com a expertise do Marcelo, que
que é muito experiente em desenvolver novos negócios, já fez isso em várias multinacionais, e nos provocou a estruturar a empresa para atender UX e tecnologia de uma maneira que realmente respeitasse a metodologia de desenvolvimento de negócio. Legal. Então, foi assim que a gente começou a mudar essa chave. E operacionalmente falando, para mim também fazia mais sentido desenvolver a parte de tecnologia, porque eu, por exemplo, tinha desenvolvedores que ficavam em alguns momentos ociosos, já que essa demanda não era tão recorrente. Então, a gente começou a otimizar o time também para isso e acabou se mostrando o nosso grande produto vencedor. E como a gente abraçou a metodologia, a gente começou a ter sucesso relativamente rápido. Animal. Então, foi dessa forma. E estudando sempre, né? Sempre entendendo como a gente poderia melhorar, o que mais a gente poderia implementar e trazendo pessoas com o mesmo perfil. Acho que uma outra coisa da diversidade da Atri que eu acho que acaba batendo nesse ponto é que a gente também começou a trabalhar com pessoas mais velhas. Porque a agência Isso é legal também. tem essa cultura de contratar gente até uns 30 anos no máximo. E eu já ouvi de algumas pessoas, quando eu comecei a fazer recrutamento, quando eu montei minha primeira equipe de planejamento, me falaram assim: tu é muito nova, não contrata ninguém mais velho do que tu, porque não vão te escutar. Que horror. E eu ficava pensando, isso não tem nenhum sentido, porque eu quero aprender com alguém que tenha tanta capacidade quanto eu. Nunca passou pela minha cabeça me sentir ameaçada por contratar alguém que saiba mais do que eu. E eu sempre busco contratar pessoas Até que porque sabem você não vai mais do contratar o que seu eu. pai e sua mãe, né? Que não vai deixar você falar pra eles. E olha que eu tenho experiência de trabalhar com meu pai e ele me deixava falar e respeitava Aí, ó, também a então. minha opinião profissional. Chapéu pra ele. Então, assim, a gente começou também a contratar pessoas mais velhas. E isso trouxe, obviamente, em primeiro lugar, senioridade e trouxe outras influências também. Então, eu acho que nos ajudou muito a trilhar esse caminho de metodologia que é mais difícil, é mais sério e que a gente não conseguiria fazer se todo o nosso time tivesse 20 anos e tivesse pipocando de um lado para o outro tentando entender o que vai fazer da vida. Então, a gente tem essas pessoas também, elas são muito importantes, trazem muito fôlego para o dia a dia, trazem novas ideias, mas as pessoas mais velhas fazem a mesma coisa, de um jeito diferente. E aí, quando a gente fala de uma economia comportamental e a gente vai fazer um recorte, ter gente mais velha, você não pode fazer um recorte dependendo da geração, né? X, Y, Z. Tem que olhar o caminho todo dessa idade, né? Desse aging em si, para poder fazer um recorte daquele comportamento, né? Entre idades, entre gêneros, entre diversidade de pensamento, e você construir coisas de fato para todo mundo, né? E democráticas. Cara, delicioso, papo cabeça, hein? Esse foi Pô, profundo. minha cabeça fritou aqui. Escola de ensino público. Poxa, ainda bem que eu fiz uns cursinhos, eu dei uma atualizada aí. Acompanhou bem. Pô, dois nerds aqui conversando, meu. Diante dessa nerd que estamos aqui, tão curiosa, tão leitora de livros, eu queria, antes de te perguntar as dicas por Tina, eu queria que você me desse um limão da sua história, como carreira, como sócia empreendedora. Eu queria que você trouxesse para mim um limão aí pra gente, se você se ferrou no caminho, que a gente não se ferre. Ensina com a gente com a sua derrota aí, como é que a gente escapa. Nossa, eu dei um spoiler muito grande de qual era o meu primeiro limão e agora eu não posso aprofundar ele porque vai ficar chato. Então eu vou partir para outro limão porque eu acho que eu não tenho tão poucos assim. Eu acho que o meu principal limão foi ter ido para gastronomia. Foi a impaciência. E eu acho que essa impaciência ela é normal em gente jovem. Eu terminei a faculdade de jornalismo com 23 anos e eu tinha essa ideia de que eu devia estar fazendo alguma coisa importante com 23 anos. E eu morava em Porto Alegre e tem pouco espaço para fazer coisas importantes, especialmente no jornalismo. Então, eu fiquei muito frustrada e eu gostava de cozinhar e a minha família tem também restaurante e para mim não queria trabalhar com a minha família, mas fazia sentido para mim estudar gastronomia e trabalhar em restaurante. E eu me mudei para São Paulo por causa disso. Foi para Moema, centro da culinária paulistana. Eu faço tudo de um jeito muito maluco, tu vai entender agora. Eu me mudei para cá porque eu queria fazer um curso de gastronomia vegana e na época, eu não era vegana ainda, só tinha em São Paulo.
Entendi. Em São Caetano do Sul. Meu Deus do céu. A prefeitura do servidor, né? Eu nem sei se era esse, mas ficou eternizado. E aí, nessa minha impaciência, mudei pra cá e fiquei um pouco perdida, assim, de não saber exatamente o que eu ia fazer. Eu me concentrei muito em estudar. Eu passava o dia inteiro cozinhando e lendo livros de gastronomia e de nutrição e para construir, né, esse conhecimento, porque eu também não gostei muito do curso. Agora eu vou ficar parecendo chata, né? Não era tudo que eu esperava. O problema era que eu estudava demais. Mas enfim, eu aprendi muitas coisas lá. E comecei a trabalhar como chefe num restaurante. Isso é uma coisa curiosa, assim, da minha trajetória, que as pessoas olharam para aquela guria de 25 anos e falaram: claro, pode ser chefe, tu tem experiência de um restaurante só, mas tu parece que aguenta o tranco. E eu aguentei o tranco, até que eu decidi que eu não queria abrir mão de momentos importantes da minha vida para estar dentro de uma cozinha, que era o trade-off, outro conceito de economia comportamental, né, de economia de maneira geral, que eu estava fazendo ali. Eu não queria fazer mais essa troca. Entendi que não era para mim. Então, eu voltei a trabalhar em agência. Não foi o primeiro lugar que eu trabalhei, não foi a 242. Mas eu acho que o meu limão foi a impaciência, assim, de ter passado 2 anos angustiada, não tendo certeza se o que eu estava fazendo era o certo, se eu devia mesmo ter abandonado o jornalismo, se eu devia estar em Porto Alegre, o que eu estava fazendo em São Paulo. E no final se tornou uma baita limonada, que é o que a gente está conversando aqui, né? Sim. Porque se eu não tivesse decidido estudar gastronomia, se eu não tivesse decidido... Porque eu me especializei primeiro em confeitaria francesa. E aí depois fui estudar gastronomia vegana. Se não fosse esse curso que eu não gostei em São Caetano, eu não teria começado na primeira agência, não teria conhecido o Pedro Gabriel. E foi por causa deles que eu comecei a estudar as coisas que eu estudei, foi como eu fui estudar economia comportamental, foi como eu fui parar em UX e hoje todas as coisas que a gente está desenvolvendo juntos. Muito legal. Então... Desse limão aí, se a gente for fazer um paralelo, dava para virar um risoto de limão siciliano, bem daqueles deliciosos, assim. Uma torta de limão. De quinoa. Risoto de quinoa com limão siciliano. Ser seu amigo não é má negócio, né? Independente desses 2 anos ter sido um limão na sua vida, mas com certeza sai pratos maravilhosos das mãos aí. Sai. Qual que é a sua especialidade? Minha especialidade. Croissant, né? Já que é a francesa, tô brincando. É que eu não consigo pensar outra coisa a não ser croissant da França. Pior que era o croissant. Quando eu fazia coisas ovo-lacto vegetarianas, eu fazia croissant o tempo inteiro, porque tinha sempre alguém me pedindo croissant. Hoje, eu acho que eu consegui fazer uma cuca vegana perfeita. E aí toda... O que é uma cuca? A cuca eu sei o que é, mas o que é uma cuca vegana? É porque a cuca vai manteiga, vai nata, e aí vai ovo. E é muito difícil tu reproduzir uma cuca sem esses ingredientes, né? É uma base bem pesada, assim, de gordura. E depois de anos errando feio na cuca, eu cheguei lá. E aí agora, toda vez que eu vou pra Porto Alegre, todo mundo... Quero cuca, porque eu não faço mais as coisas que eu fazia com laticínios. Então, a minha família, os meus amigos, eles estão órfãos de muitas receitas. E aí, agora, com a cuca vegana, eles estão bem felizes. Assim, o meu negócio são os doces, de maneira geral. A culinária francesa, ela é muito puxada para o doce, né? Pro visual, pro doce, pro... Confeitaria o nome disso. Confeitaria, desculpa. Hoje... ainda bem que você tá aqui, viu, cara? Obrigado. Estamos aqui para isso. Ou tô errado? É bem puxado pra gordura. Pra gordura, né? A confeitaria francesa é muito puxada pra gordura. E o que é curioso, porque é muito diferente de como eu me alimento, e já era na época que eu fiz esse curso, eu lembro que todos os meus colegas falaram, eu engordei tantos quilos fazendo o curso. E eu tava, tipo, lá, porque eu não gostava tanto. Eu gostava da coisa bonita. Eu acho que eu tenho isso. Eu gosto de coisa bonita. E acho que era por isso que foi por isso que eu me apaixonei pela confeitaria. Mas a minha grande especialidade antes era um cheesecake de limão. Que eu também precisava... Além do croissant, era outra coisa que eu precisava fazer o tempo todo. Cheesecake pra mim é uma grande incógnita. É? Porque ele é de queijo e é doce. Então. Eu
bugo um pouco com isso. Mas é sensacional. Mas é francês, cheesecake ou não? Não, É é americano. Puro, né? Americano gosta de fazer umas coisas Gosta. doideiras assim, né? Depois eu posso mostrar pra vocês umas fotos. É. Eu era boa na decoração. Pô, e o Cheesecake Factory é um dos melhores restaurantes que eu já fui na minha vida. Sério. É incrível. E cheesecake, quando a minha esposa descobriu que era de queijo, né? Até porque as primeiras vezes que eu fui nos Estados Unidos, o meu inglês já é medíocre, né? As primeiras vezes que eu fui era péssimo. Minha esposa também não falava inglês. Então, o dia que ela comeu lá a tortinha e eu expliquei pra ela que era de queijo, mesmo que seja evidente, né? Ela ficou mega frustrada, mas continuou comendo. Outra achou coisa bom também, ainda. O dia que eu falei pra ela que o chambinho, né? O danoninho é creme de queijo, né? Aquele... Mentira. É petsui, aquele danoninho. Cara, é loucura, você come que... Isso aí eu não sabia. Aí tá vendo? Oh. É tipo... Mas é que é muito próximo. Se tu pensar no laticínio ali, né? Pode ser... O laticínio processado na indústria. Ele então, pode ser qualquer mas coisa. o danoninho Você tá falando que o danoninho é um requeijão doce, é isso? É um petsui doce, é isso aí. Requeijão doce. É isso aí. Isso aí. Eu estou falando sem medo nenhum, tá? Pode vir os haters aqui corrigir, mas tá lá escrito petsui. Meu filho adora também, porque danoninho é bom pra caramba. Aí tem aquele de comer... Você viu aqui que o Empreendacast a gente fala de tudo, menos de empreendedorismo, entendeu? De vegano, de... Adorei gravar esse episódio contigo. Agora, eu não vou deixar você ir embora se eu não beber da sua fonte. Quero ser um pouco Tina no meu dia a dia. Muito feliz com a sua trajetória, com a sua construção, com a inspiração que você é para a Atri e com essa aula de economia comportamental que eu estava há muito tempo precisando de algumas injeções de conhecimento, né, novo. E você me trouxe aqui vários pontos que, inclusive, eu vou estudar mais. E para estudar mais, eu preciso de dicas. Como é que eu me torno um pouco Tina? Livro, podcast, séries? O que você me recomenda fazer para me tornar um pouco você? Complicado. É complicado, não sei se eu recomendo muito. Vá para São Caetano. Se tornar um pouco Tina. Comece em Porto Alegre. Não. Você foi para Paranapiacaba? Você conheceu, estando em São Paulo? Não. Como não, pô? Você foi pro ABC e não te levaram para Paranapiacaba. Eu só ia pro restaurante, pra escola de gastronomia. Então você tá com os paulistas errados. Porque uma das coisas que você tem que conhecer quando você vai pro ABC é um pouquinho mais pro lado ali, tem Paranapiacaba, que é uma cidade exótica. Tem mas um tudo trem bem. e neblina. Interessante, isso tem no interior do Rio Grande do Sul também, a gente é bem familiarizado. Mas as minhas dicas, eu acho que a primeira, e eu sempre falo desse livro, porque para mim ele foi um divisor de águas, foi o que me fez começar a estudar economia comportamental, foi o Misbehaving, do Richard Thaler. Eu acho que é o melhor livro de economia comportamental para... economia comportamental 101, assim, tu não tem nenhuma noção, tu não entende nada de economia, tu não entende nada de ciência cognitiva, é um livro excelente e ele é aquele livro que tu tem vontade de devorar, porque ele é interessante, ele é engraçado, ele é realmente muito bom. Então essa é a minha recomendação número 1. E quando a gente fala de mesclar esses conhecimentos de economia comportamental com UX, eu recomendo um livro chamado Designing for Behavior Change. Agora eu não me recordo o autor, mas é um daqueles livrões da O'Reilly, que é uma editora que publica muitos desses livros sobre tecnologia. E esse livro ele é sensacional porque ele traz a aplicação de muitos conceitos de economia comportamental para o UX e especificamente com foco em produto digital. E eu acho que essa é uma leitura muito rica. É o caminho, entender como aplicar sem ter que passar pelo caminho das pedras, conduzir experimento, aprender toda a teoria econômica, ter que fazer umas disciplinas de estatística. Então, eu acho que é um bom caminho assim para começar a entender. Para quem não lembra da O'Reilly, é aquela editora que lança livros de tecnologia, cada capa com um bicho diferente. Isso mesmo. Ah, é? Não sabia disso. Sabe que a minha prática de leitura ainda continua péssima, né? Eu sou mais do áudio, eu sou mais do audiobook, né? Nota-se. Nota-se. Até porque... Diante disso, podcasts, você tem o hábito de... Tenho, mas para mim podcast é lazer. Eu sou muito rígida com o que é meu tempo de estudo, o que é o meu tempo de lazer, o que é o meu tempo de trabalho. Porque eu não acho que eu conseguiria fazer o meu trabalho da maneira como eu faço se eu deixasse um desses elementos tomar conta dos outros. E eu acho que, inclusive, o próprio esporte, a disciplina do esporte é uma coisa que eu
falo bastante com o Gabriel, meu sócio, que eu acho que é uma coisa muito fundamental. Eu vejo isso nele, acho que eu me inspiro muito nele também nesse aspecto. Então eu divido muito bem o meu tempo. Os meus podcasts são... Eu ouço muito o Calcinha Larga, que eu me divirto bastante. Legal. Acho que o conteúdo é excelente, as gurias são ótimas. Eu escuto muito a Laurinha Lero, porque eu acho que eu tenho um estilo de humor muito parecido com o dela. Então... eu sempre acabo rindo bastante e eu acho... Agora eu vou parecer um pouco... Vai parecer que eu me acho, mas não, tá? Eu acho o estilo de humor dela muito inteligente. Mas é um inteligente meio escrachado, assim, que quase parece burro. Então, eu acho que só ouvindo Muito para bem. entender do que se trata. E tem... o Pretinho Básico é de Porto Alegre. É, também. de Porto Alegre. Mas começou com um programa de rádio também. Né? E ele digievoluiu. E você trouxe uma curiosidade, né? Você gravou podcast nas primeiras formações de jornalismo lá que você estava tentando, né? De alguma forma não tinha esse nome, mas vocês mexeram com isso. Era um programa de rádio. Programa de rádio. Você lembra o nome do programa ou não? Ai, lembro. Salto Áudio. Salto Áudio. Olha que legal. Só as gurias. E a gente teve alguns episódios bem polêmicos, assim. O episódio sobre vegetarianismo, a gente fez um, porque as gurias insistiram, eu já era vegetariana nessa época. Não foi pro ar, porque as gurias brigaram no meio do... Que da hora! Que da hora! Mas esse que é bom pra publicar. Dos 20 anos, a professora não deixou a gente publicar. Porque alguém falou assim... Tu tá me chamando de burra no meio da conversa uma pra outra. E eu lembro que eu fiquei assim, porque eu era a única vegetariana e elas estavam brigando, as outras gurias, por uma coisa que nenhuma delas praticava. Foi uma conversa incrível. Isso é o mais incrível, né? Você era a vegetariana e não estavam brigando com você, estavam brigando entre não vegetarianos. E ela era o meme do Michael Jackson, sabe? Só na pipoca. Não, eu sou o tipo que bota fogo na fogueira. Eu me divirto. O isqueirinho, né? O isqueirinho. Muito bem. Você, Wellington Cruz, além do PPT no Compila, por onde estão as suas andanças? O que você achou de participar novamente aqui do EmpreendaCast? Cara, eu adoro participar do EmpreendaCast porque cada dia eu aprendo uma coisa diferente com uma pessoa diferente, né? E eu gosto muito do assunto de economia. E esse assunto de economia comportamental me estimulou demais, cara. Foi uma aula aqui da Tina sobre o assunto. E como a gente liga com isso a conceitos de transformação digital e de tecnologia, cara, pra mim foi sensacional. Então, Gu, obrigado novamente pelo convite. Pauta excelente, né? Pauta excelente e pra mim é sempre uma satisfação estar aqui, porque cada dia é um aprendizado novo. E segue lá o PPT no Compila. Chegou até aqui o final. A Tina vai estar lá com a gente em breve também. Espero que ela aceite o convite. Já deixa o convite para ela, porque você precisa de uma pauta dessa profunda. Exatamente. Inclusive para ter briga, assim. Podia colocar uns dev no meio, sabe? Os caras que acham que é só trocar o botão de lado. Os programadores de JavaScript. Mas eu me dou muito bem com os devs. A gente se dá muito bem. Então vamos botar o comercial que vem de errado, vai. Se você se dá bem com o dev, vamos botar o comercial que vem de errado. Não tem como se dar bem com as duas coisas. Eu ajudo o comercial também. Eu brigo, mas eu ajudo. Tá certo. Eu sei disso porque eu estou do outro lado da casa agora, né? Mas quando eu era dev, eu odiava o comercial. E agora, quando eu sou comercial, eu odeio os caras do dev. Porque eu sempre vendo errado. Nossos devs são muito discretos. Eu nunca achei que eles odiassem o comercial. Imagina, nossa, eu acho Dev é sempre discreto. Ele sempre odeia em silêncio. É o pior ódio que existe. Eu vou prestar atenção. É que, na verdade, ele deve ter o seu nome escrito em bits num pendrive que eles vão colocar dentro de um sapo, assim, na boca de um sapo. Um TXT com o nome salvo dentro do... Mas vou ter que defender que uma das pessoas que é mais minha parceira, mais meu braço direito é o líder dos devs. E eu aprendi quase tudo que eu sei sobre tecnologia com ele, porque eu sabia de usabilidade. Mas eu não sabia tanto sobre tecnologia. E ele foi muito paciencioso em me explicar tudo. Muito bem. E deixa eu te falar, pra galera te encontrar, pra contratar a Atri, quais os caminhos das pedras e redes sociais que você está? Bom, para contratar a Atri, atri.com.br, Atri com 2 T's. Atri.com.br. Exatamente. No Instagram a gente está como AtriTech. E acho que esses são os nossos principais canais, de fato. E você, LinkedIn, Instagram, qual que é a sua rede que você está mais ativa para trocação de ideia? Olha, eu deveria estar mais ativa para trocação de ideia no LinkedIn. Certo. Mas essa minha separação aí dos horários não tem me permitido chegar muito lá.
Então eu preciso melhorar. Inclusive, Entendi. eu recebi um e-mail esses dias que era praticamente um puxão de orelha nesse aspecto. Então eu vou melhorar, mas se me chamar, eu respondo, eu troco ideia. Pelo menos o push vai sair no seu celular se alguém mandar um direct. Eu deletei Ah, o tá LinkedIn do meu celular. Mas eu prometo que eu vou Vai me dizer que você cansou dos buzzwords que rolam lá. Porque agora tem enquete pra tudo, né? Você gosta do preto ou do vermelho? Você gosta do... Galera... Enquete e foto de certificado de Scrum. É inacreditável como tem, cara. Acho mano, o Brasil consegue orcotizar tudo. É verdade. Né? A gente tá destruindo o LinkedIn, gente. Parem! O LinkedIn me entristece. Ah, é? Eu acho que a gente pode levar o trabalho um pouco mais a sério. Eu acho que é um pouco disso da orcotização, assim, que me incomoda. E quando tu vê as pessoas falando de conteúdos sérios e coisas legais, as conversas não evoluem. Só evolui aquela puxação de saco. Eu acho isso... A parte que eu fico triste, assim, a galera que recebe uns negócios de onboarding da hora, sabe? Eu falo assim, porra, mano, minha empresa nunca mandou uma parada dessa. Às vezes ela quer, mas ela não tem o budget ainda. Ainda, né? Pô, esses dias mandaram até copo Stanley, cara. Vou te falar, mano. Eu não tomo cerveja com copo Stanley porque eu parei de beber álcool, né? Mas, pô, o copo Stanley pra tomar uma água geladinha é maravilhoso. Água? Né? Eu pensei em outra coisa. Não, é que cerveja não faz sentido nenhum você ter um copo Stanley pra tomar uma cerveja demorada. Porque não fermenta direito. Agora, entrar no papo gastronômico da coisa. Não faz sentido tu tomar cerveja no copo Stanley. Porque não tem como fermentar corretamente. Não é nem pra fermentar, que a galera diz que se mantém gelado mais tempo. Não, eu sei, mas a cerveja termina de fermentar no copo. Isso, dependendo da cerveja que está, né? Mas o copo Stanley não serve pra isso. Alguém começou a fazer isso. Depende do ambiente. Por exemplo, um copo Stanley pra você tomar uma cerveja na praia, talvez seja útil. Não. Porque, cara, não, aí fica pelo amor de Deus, a gente tá numa miscelânea nesse episódio. Não faz sentido nenhum, velho. Cerveja foi feita pra tomar rápido, logo, gostoso, refrescante. A não ser que seja uma London Pride, uma cerveja mais... Então, mas era esse o ponto que eu ia chegar. Mas aí você não tem que tomar gelado. Não, mas, pô, é diferente você tomar a 5, 10 graus, como uma London Pride. Você tem um copo Stanley pra tomar cerveja? Só pra eu entender que tipo de amigo que eu... Essa defesa tá forte. Eu entendo que faça sentido para algumas cervejas, algumas pessoas. Eu não tomo. Eu ainda sou do tipo roots que coloca aquele copinho de isopor em volta da latinha, tá ligado? Entendi. Que ele funciona bem também. Que é a camisinha. Olha que nome, né? O Brasil dá uns nomes péssimos para as coisas. Desconheci essa nomenclatura. Chama camisinha aqui. Mas, respondendo a tua pergunta, eu estou no LinkedIn como Cristina Fragata. Eventualmente eu publico alguma coisa lá. E eu estava escrevendo e eu preciso retomar, agora que eu estou falando aqui, eu acho que é um bom momento. Virou compromisso. Virou compromisso. Eu comecei um Medium para falar de economia comportamental e UX, que se chama Design Comportamental. Tem o link lá no meu LinkedIn e na realidade é designcomportamental.com, mais fácil. Muito bem. E aí lá eu sempre escrevo algumas análises e as pessoas são muito apaixonadas por uma de e-commerce que eu fiz da Chanel e toda vez que eu dou aula eu preciso falar disso, porque... As pessoas acharam... Dá um spoiler aí, eu vou lá ler, mas que pontos que você tenta me deixar seduzido o suficiente para ir lá no seu Medium? Vejamos. Eu trago alguns textos sobre alguns assuntos que tocam a economia comportamental de alguma forma, por exemplo, investimento, felicidade, que são temas que acabam tocando a economia comportamental. Mas esse específico da Chanel, há pouco tempo eles lançaram, eu acho que no segundo ano da pandemia, ali no início, onde a gente estava naquela coisa vai, não vai, eles lançaram um e-commerce muito diferente. É uma experiência imersiva, como se fosse um Street View, dentro das principais lojas da Chanel pelo mundo. Então, tu podia acessar ali as vitrines, olhar as araras, e aí tu clicava no produto, ele abria detalhes do produto, e aí tinha uma parte polêmica. Para que tu fizesse a compra, tu precisava preencher um formulário. E aí era enviado para a vendedora. E aí eu explico alguns aspectos do mercado de moda de luxo. E por que essas escolhas que para a pessoa que não é esse consumidor, e a gente de marketing fica muito curioso quando vê esse tipo de coisa e pensa por que alguém investiria nessa estratégia, eu explico o porquê. Então, eu não sei você, eu já quero ler, já quero entender. Eu já quero ler e eu fiquei pensando, né? Eu nunca me imaginei mexendo nas araras de uma Chanel.
Porque eu acho que eu não tenho Eu nem grana pra- suficiente nem para na entrar frente. lá. Eu acho que se eu passar na frente da Chanel, minha conta fica negativa. Não, mas se eu puder fazer isso online sem ninguém Eu ficar me imagino, sabendo... né? se vocês quiserem contratar algum serviço da Atri, vocês me deixam cada dia mais perto desse momento. Aí, muito bem. Vamos lá? Gostei da sua sinceridade e transparência, né? Muito bem. Dito isso, o que você achou de gravar esse podcast com esses dois malucos aqui, que a gente falou de tudo nessa bagunça, né? E até do movimento do Paul, que eu nem sabia. Aí, Paul, somos brother, hein, mano? De convencer 5 pessoas a não comerem carne numa segunda-feira. Eu achei muito legal, agradeço muito o convite. Foi uma experiência muito diferente para mim. No dia a dia, estou muito imersa nos projetos. Inclusive, foi muito difícil deixar eles rodando numa sexta-feira sem estar contribuindo ali com o time. Acho que realmente é um exercício legal também, conversar com outras pessoas sobre outros assuntos. E também, acho que compartilhar conhecimento, que foi muito do que a gente fez aqui. É isso aí, muito legal. Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. Perfeito. Então, busque lá, Cristina Fragata, certo? No Isso. LinkedIn, vai no Medium dela, entende lá a conclusão dela dessa história da Chanel, que ficou muito legal e deixou a gente curioso. PPT não compila com o Wellington, certo? Segue lá. Firme e estamos forte. Sai que dia o PPT não compila? Toda quarta-feira, às 9 da manhã. Muito bem, 9 da manhã tá firme e Isso. forte. E cortes diários. Tá certo. E olha só, eu vou agora apagar o leite das minhas crianças com os patrocinadores. O primeiro é a Integrale Soluções Empresariais. Do BPO financeiro, a profissionalização, a gestão interessante e bem feita da sua empresa. Procura lá integralesoluções.com.br. Fit Anywhere, para você malhar de qualquer lugar, um aplicativo animal para te ajudar aí na sua saúde. Bluefields, aceleradora de foguetes empreendedores. Lá você pode passar pelo playbook deles, conexão com os mentores. E no final desse áudio aqui vai ter uma chamada para um dos programas deles, que rola fixo no ano, tá? idolink.bio/empreendacast. idolink.bio é um link, é um mini site para link na bio do seu Instagram, mas lá você consegue fazer newsletter, lojinha, colocar todas as suas redes sociais e inclusive entrar no grupo de sonhadores dentro do idolink.bio/empreendacast. E por último, e não menos importante, jurídico por assinatura, que já completou mais de 2 anos com a gente. Imagina você ter assessoria jurídica a partir de R$299 por mês, Wellington. Genial, cara. E aproveitando aqui, o idolink.bio/ppt não compila também. Aí, tá todas as suas redes lá, né? Todas as redes estão lá. Cris, você vai ganhar que inclusive as pessoas podem ir nas suas redes e encontrar todas as redes por um único link. idolink.bio/Cristina Fragata. O que você acha disso? Tina Fragata. Tina Acho Fragata. perfeito. Beleza. O Tina, de repente, tá dando sopa, o Tina, hein? Porque é novo ainda, né? É. Aí, muito bem. Para você que ficou com a gente até aqui, eu espero que você tenha gostado e se divertido com esse episódio, assim como eu, como o Wellington, como a Tina. Tudo que a gente está produzindo aqui é com muito carinho, é com muita vontade que esse país se transforme, né, por meio da mão de empreendedores e de empreendedoras. Eu tenho certeza absoluta que algum pedacinho desse episódio vai te inspirar. Seja você aí humana, seja você aí a mina, que de fato ficou com a gente até o final. Se você está no YouTube, se você está nas plataformas, não deixa de seguir, dá um like maroto, né? E se quiser ver os nossos rostinhos, estamos lá no YouTube como novidade. Finalmente eu me rendi para o vídeo, né? Depois de 8 anos escondido pelo áudio, eu resolvi ir para o Isso é vídeo. importante ir lá no YouTube, dar um like, deixa um comentário também. Comentário é muito importante pra gente. É isso aí. Deixa lá a sua opinião sobre o que falamos aqui, comenta, que é sempre muito relevante pra Muito gente, bem. pro YouTube. Tina, pode dar tchau pra galera naquela câmera? Tchau, galera da câmera. E para vocês aqui, até a próxima e tchau!